Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, meninas. O nosso grupo está composto pela Crislaine, Denise, Elisângela, Gelma, Graciele, Kelly, Natália e Tiele. O nosso trabalho traz um debate sobre a interdisciplinaridade nos espaços escolares. O movimento interdisciplinar surgiu na Europa, mais especificamente na França e na Itália, em meados da década de 1960, época que surgiu o movimento estudantil, que coloca em discussão de um novo estatuto para universidades e escolas. Fazenda 1994 objetivava-se superar o pensamento positivista da superespecialização. No final da década de 1960, surgiu a proposta da interdisciplinaridade no Brasil. Já anunciava de uma construção de um novo paradigma da ciência e de seu conhecimento, já que interferia na própria organização da escola e de seu currículo. As décadas de 1960 e 1970 foram um período de revisão conceitual básica. Agora vou fazer aqui uma citação do que a educação francesa esperava da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é uma questão de atitude frente à educação, que necessita, que rompe com barreiras das disciplinas, mas incorpora todas as disciplinas no sentido de dar uma legitimidade em um sentido para cada uma das disciplinas e para a vida das pessoas. Boa noite a todas. Agora deixo aí com as meninas, elas vão dar seguimento no trabalho. Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui, né, firme e forte para apresentar mais um trabalho para vocês. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, né, esse artigo que do nosso trabalho, que foi proposto para o nosso trabalho, ele trata da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, até nós vimos no segundo semestre, né, com o professor Renato, essa interação entre as disciplinas, com as disciplinas fragmentadas com as demais disciplinas, onde tem uma convergência, né, entre todas as disciplinas para a formação de um conhecimento. O nosso artigo, ele traz alguns autores que tratam da interdisciplinaridade, são grandes estudiosos aí da interdisciplinaridade. Eles fazem uma diferenciação entre inter, multi, pluralidade, mas eles trazem uma convergência entre os três, que aí é Ivani Fazenda, Olga Pombo, Japiaçu, eles chegam num ponto de convergência onde eles entendem que a multidisciplinaridade, ela juntando com a inter, ela forma um conhecimento plural, né? Um conhecimento fora daquele âmbito normal que nós já estamos acostumados, que é um conhecimento fragmentado. Então, para eles, esse conhecimento que traz a interdisciplinaridade, onde juntam um conhecimento específico mais um outro, formando uma convergência, forma um cidadão, forma uma pessoa com um conhecimento múltiplo da realidade, né? Um conhecimento vai para a prática, né? Aí hoje sai das escolas ou de outro conceito de ensino, com um conhecimento bem mais aprimorado do que o conhecimento fragmentado que nós estamos acostumados com a multidisciplinaridade, né? Então, a Olga Pombo, ela traz no artigo, né? Ela traz no seu artigo e ela fala o seguinte, que a multidisciplinaridade traz um paralelo das relações, né? Um paralelo do conhecimento,
Já a Inter aponta a autora com uma abordagem mais pertinente, apresentando uma conexão, um diálogo, né? E um processo de interação. Então, hoje, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando se trata do pedagogo jurídico, trabalhando junto com os demais, com o assistente social, né, com o pedagogo, traz essa interdisciplinaridade para dentro do jurídico, onde que o maior interesse é na formação humana. Não tem por que um pedagogo ficar fora dessa formação, do conhecimento, que ele levar esse conhecimento para dentro do tribunal. Como nós assistimos na palestra, né, semana passada, quando a pedagoga jurídica chegou no tribunal, a juíza falou: o que eu quero com o pedagogo? E hoje ela não fica sem um pedagogo. Por quê? Aí teve a interação dos múltiplos conhecimentos, que a interdisciplinaridade trabalha sobre esse pressuposto, né? E é um pouco criticado porque se fala, então um médico, vamos pegar aí um médico como referência, ele tem que ter o conhecimento em todas as áreas, ele tem que atuar em todas as áreas? Não, lógico que ele tem um conhecimento amplo, mas depois ele se especializa em alguma área de seu interesse. Mas para a formação humana, não tem melhor do que a interdisciplinaridade, a cooperação de vários conhecimentos, né? Vamos dizer assim. Até porque um juizado, chega lá, o juiz ele consegue resolver um caso separando. E na verdade isso não é resolver, é paliativo. Resolver é trabalhando a íntegra do problema. E aí as equipes multidisciplinares conseguem trabalhar isso muito bem. Traz aí um pouquinho da interdisciplinaridade, dessa conexão das matérias, onde elas se conversam para a formação, onde elas traz, na minha opinião, só vem agregar, né, o conhecimento. E obrigada e até a próxima. Boa noite, professora. Boa noite a todos. O meu tema é a interdisciplinaridade na educação. Para começar, eu vou falar do contexto histórico. No contexto histórico, segundo Fazenda, a interdisciplinaridade surgiu na França e na Itália na década de 60, a partir de uma reivindicação por parte dos movimentos estudantis da época, de que lhes fosse proporcionada uma educação escolar voltada para as soluções dos problemas contemporâneos. Consideramos que a interdisciplinaridade foi concebida a partir da necessidade de oferecer aos alunos uma visão global acerca dos fenômenos estudados. Foi percebido que a fragmentação dos componentes curriculares, a divisão do currículo em disciplinas distanciava o mundo escolar do mundo real. A autora Fazenda acrescenta ainda que a primeira contribuição da interdisciplinaridade no Brasil foi quando de sua chegada em nosso país no final dos anos 60, na elaboração da LDB, Lei número 5.692/71. Todavia, com sérias distorções próprias daqueles que se aventuravam ao novo sem reflexão, ao modismo sem medir as consequências do mesmo. É uma fala de Fazenda. Sendo tal influência intensificada na elaboração da nova LDBN, Lei número 9.394, em 20 de dezembro de 1996, bem como na organização dos PCNs. Foi a partir daí que nossos professores passam a adotar o fazer interdisciplinar, tanto no discurso como na prática. Então, verifica que a aplicação da
interdisciplinaridade na escola não visa erradicar ou diluir as disciplinas escolares, mas promover a conexão necessária entre elas, a fim de que a aprendizagem ganhe sentido para o estudante. Essa ação docente passa a ser voltada ao desenvolvimento de competências e habilidades comuns nos alunos, preparando-os de fato para a vida, para a compreensão de sua realidade e para a cidadania. Mas colocar tudo isso em prática não é tão fácil, não é? Vamos abordar um dos principais equívocos presentes na concepção acerca da interdisciplinaridade, inclusive por parte de professores. A interdisciplinaridade, por vezes, é vista como simples interação entre as disciplinas que se ocupam de um objetivo comum de estudo, distanciando-se do seu principal objetivo, qual seja o diálogo entre duas ou mais disciplinas. Verifica, então, a necessidade de adoção da prática interdisciplinar na educação, tendo um compromisso genuíno por parte dos professores e educadores, de promover uma formação que faça sentido para o aluno. Então, é preciso que esses profissionais tenham clareza que a interdisciplinaridade exige de quem a pratica uma atitude interdisciplinar, caracterizada pela humildade, reciprocidade e o diálogo. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Continuando nossa apresentação, irei complementar com a interdisciplinaridade nas políticas públicas de saúde, que chega ao campo da pedagogia com a proposta da produção social da saúde e com o objetivo de compreender os aspectos sociais, econômicos, culturais que enfrentam no processo saúde e doença e a busca de estratégias para o enfrentamento dessas questões. E se estruturam sustentadas no conhecimento da realidade e dos sujeitos para os quais são destinadas, na definição dos objetivos, na escolha da abordagem e dos instrumentos apropriados às abordagens definidas. E a ação profissional, portanto, contém os fundamentos teóricos metodológicos e éticos políticos construídos pela profissão em determinado momento histórico e os procedimentos técnicos operativos. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho em equipe e a interdisciplinaridade. O trabalho em equipe, mesmo realizado atividades partilhadas com outros profissionais, dispõe de ângulos particulares de observação na interpretação dos mesmos processos sociais e com competências também distintas para o encaminhamento das ações, que o distingue ao médico, ao sociólogo, ao psicólogo, ao pedagogo e vários outros profissionais. E cada uma dessas especialidades, em decorrência de sua formação e das situações com que se defronta na sua história social e profissional, desenvolve a sensibilidade, a capacitação teórico-metodológica para identificar os nexos e relações presentes nas expressões da questão social, com os quais trabalham e distintas competências e habilidades para desempenhar as ações propósitas e a família, né? É a centralidade da família nas políticas públicas, né, da comunidade, na sua capacidade e na mente de cuidado e proteção, considerando que a família deve assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus membros. E nisso elas protetivas, né? A concepção de que a capacidade de cuidado e proteção
familiar está diretamente relacionada à proteção que lhe é garantida pelas políticas públicas, né? E o projeto é profissional. Um dos grandes desafios hoje é formular projetos que materializarão o trabalho a ser desenvolvidos nas políticas públicas. E cada vez mais a interdisciplinaridade faz necessária e identifica aquilo que requer a intervenção profissional, bem como reconhecer de que forma essa intervenção irá responder às necessidades sociais que, transformadas em demandas, serão privilegiadas nos processos de trabalho nos quais a equipe é referida. Oi, gente, tudo bem? Eu vou dar continuidade no que a Elisângela já pontuou, né, sobre a interdisciplinaridade nas políticas públicas sociais de saúde e assistência social. Em relação às políticas sociais, verificamos que setores e serviços que compõem a assistência social já vem apresentando uma prática, uma adesão à prática interdisciplinar, como alternativa, né, de superação da incompletude, de uma característica de práticas unidisciplinar, né, em questões que afetam a sociedade, né? Bom, o homem é uma unidade que só pode ser aprendida numa abordagem, deixa eu ver, mediante uma abordagem sintetizadora, né? E nunca mediante a uma visão acumulativa, parcial, sabe? Aquelas visões rasas, sempre buscando a ciência para solucionar os problemas. Sabendo que esse sentido, que apesar da abordagem sintetizadora remeter à ideia de transdisciplinaridade, a exclusão de uma abordagem acumulativa de visões espaciais remete a uma prática interdisciplinar, né? Que possibilite também, gente, a compreensão do homem em sua totalidade, né? Bom, profissionais em serviços de saúde mental e em centros de referências da assistência sociais que atuam, né, nessas áreas, como o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, o terapeuta ocupacional, né, dentre outros que trabalham para o bem comum daquela sociedade, né? Bom, essas transformações da pedagogia no âmbito jurídico, por mais que recente, né, na atuação, fico eu feliz aqui, né, por a gente não se limitar somente nas escolas, veio para contribuir, né, continuamente na perspectiva da justiça, dando aos operadores o direito a elementos para produzir jurisprudência, né, gente, que avance continuamente em busca de novas visões, né, ao lado de ambas ciências, né, aí trabalhando em conjunto, né, sempre no diálogo, sempre procurando a ciência, sempre podendo solucionar, né, os problemas. E é isso que eu tenho para falar sobre o trabalho, né? Foi um prazer, né, estar aqui de novo. E espero que todos estejam bem, mediante o que estamos vivendo, né? E é isso. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite, professora Patrícia. Mais um trabalho, né, apresentar. Vou estar falando aqui para vocês sobre a interdisciplinariedade no âmbito jurídico. Um fazer complexo. A prática interdisciplinar na área jurídica foi iniciada a partir de uma necessidade interna de alguns setores no tribunal e gerou o ingresso do pedagogo no quadro efetivo do tribunal. A realidade do nosso mundo atual torna-se suficiente para que se reconheça a grande gama de problemas da contemporaneidade. Vou citar alguns exemplos. O desequilíbrio ecológico, o aparecimento de vírus e doenças,
o aumento no índice de morte e da criminalidade e muitos outros. Essa complexidade da problemática vivenciada pelo ser humano apresenta um complexo impossível de ser compreendido em sua totalidade. Edgar Morin nos aponta ele nos diz, uma frase aqui. A produção científica deve ser produzida, transcrita e avaliada. Para Morin, não existe uma metalinguagem única, pois juntos devemos exercitar a relação dos saberes, um conhecimento que junta os fragmentos e apronta reflexos e práticas que estimulam um diálogo fecundo entre os vários campos da ciência. Devemos aceitar o desafio de juntar os diferentes saberes e fazeres. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Então, eu vou dar continuidade ao que a Tiele estava falando. E eu vou começar a falar sobre esse processo interdisciplinar, que a gente pode ver e refletir que a interdisciplinaridade, ela está dentro de todos os quesitos da pedagogia. Essa nossa profissão, ela é literalmente todo um processo interdisciplinar. Nós vemos que alcançamos vários setores onde não se imaginava ter um pedagogo, tanto na parte hospitalar quanto na parte jurídica. Então, tudo isso faz parte de um processo interdisciplinar. Ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Graças à interdisciplinaridade, a gente pode ter um olhar plural sobre tudo, sobre cada questão, sobre cada item. E segundo Edgar Morin, a interdisciplinaridade ela é um objeto multidimensional cuja complexidade exige um pensamento complexo capaz de contemplá-la. Então, nós vemos aí realmente que ela atinge uma gama de fatores que vai muito além do que era aceitável. Em Pernambuco, começou-se a desenvolver a pedagogia jurídica no ano de 1930, que foi com a chegada dos primeiros assistentes sociais na instituição e, posteriormente, com a inserção da psicologia jurídica. E aí, depois, começou-se ver a necessidade de trazer um pedagogo jurídico para lá, e aí desencadeou um ciclo de reflexões e discussões acerca da interdisciplinaridade. E foi a partir de uma postura interdisciplinar adotada pelo um pedagogo recém-chegado lá nas referidas equipes que a nova prática foi estabelecendo e as mudanças foram provocadas, e a partir daí houve uma aceitação maior, e até pela questão profissional, o pedagogo jurídico também começou a ver que os juízes davam os relatórios que eles davam, e a partir daí ele via que a opinião dele estava sendo válida. Então foi uma parte boa tanto de um lado quanto para o outro. E é isso que eu tenho para falar, mas eu vou terminar a minha parte do trabalho com uma citação que eu vi e achei muito importante. Só um minutinho. É quase unânime entre os estudiosos hoje o entendimento de que as práticas educativas estendem-se às mais variadas instâncias da vida social, não se restringindo, portanto, à escola e muito menos à docência. Sendo assim, o campo de atuação do profissional formado em pedagogia tão vasto quanto as práticas educativas na sociedade. Em todo lugar onde houver uma prática educativa com caráter de intencionalidade, aí há uma pedagogia. Quem falou isso foi Libânio, e eu achei assim muito importante, porque valoriza
tudo que a gente tem batalhado e tudo que a gente tem trabalhado. Obrigada, boa noite. Colocando aqui para vocês um trechinho da entrevista que Ronaldo Bastos fez para Simone Freitas e Gildair Lopes, que são as autoras do livro Pedagogia Jurídica. Neste trecho, elas falam da real importância da interdisciplinaridade no âmbito jurídico, do pedagogo no âmbito jurídico. Quando magistrados, promotores, né, reconhecem que precisam de outras áreas, sobretudo essas áreas humanísticas, né, de uma perspectiva mais humanista, e recorrem a essas áreas, só quem ganha e quem mais ganha é justamente a sociedade, né? Porque realmente a área jurídica, com todo o mérito que tem, com todo o respeito que temos, obviamente é inegável, lógico, mas ela não dá conta das demandas sociais. Sozinha, não dá, na verdade, nenhuma área sozinha dá conta. Nenhuma ciência ela dá conta de nenhum fenômeno sozinho, né? Os fenômenos eles são explicados a partir de vários fatores, não só apenas de um olhar, mas de vários, né? Eu acho que é porque em um dos artigos a gente até fala disso, né? Da interdisciplinaridade. Da interdisciplinaridade, a gente fala justamente que se o objeto de estudo, se o objeto de intervenção, na verdade, da justiça é a sociedade, né? Dentro de sua pluridimensionalidade, então como uma área só pode dar conta disso? Obviamente que se o objeto é complexo, vai exigir um olhar complexo também. Esse olhar complexo ele só se lança quando realmente ele vem de uma parceria de saberes, né? Não tem como uma ciência só, um saber só. E principalmente se a gente for olhar a justiça hoje, né? Ela tem essa necessidade desse pedagógico, dessa intervenção educativa, né? A gente trabalha muito nessa perspectiva, as equipes interdisciplinares trabalham muito, porque é o que a gente pode fazer, são orientações e como a gente, né, uma reorientação educacional, né, para tentar sanar determinados conflitos, principalmente na área de família, de infância e juventude, e outras áreas, né, e na maioria acho que civil, até na criminal, né, quando vem uma Maria da Penha, digamos assim. O caminho é educação, é intervenção pedagógica, é essa reeducação, né? O judiciário, porque a reeducação ou a educação, ela com certeza ela é mais viável, né, em algumas situações do que a própria punição. Eu acho que esse olhar, inclusive, esse olhar pedagógico mesmo, que vai para a nossa intervenção, ele é importante, inclusive até nos setores de trabalho, que a gente percebe que com a chegada do pedagogo, sem querer, aí não é uma questão de soberba, mas sim de saber que a gente tem um olhar específico nesse sentido, né? A coisa de chegar e promover e sugerir, né? Uma abordagem mais interdisciplinar, dialógica. Então, acho que é isso que o pedagogo também se propõe dentro do judiciário e dentro de todo. Portanto, a interdisciplinariedade vem crescendo não só nos espaços formais da educação, mas também nos espaços não formais, também em equipes não formais, como na saúde e na justiça. As autoras, elas afirmam que não foram todas as equipes interprofissionais do Poder Judiciário em Pernambuco que adotaram a interdisciplinariedade. Porém, elas perceberam que teve uma grande busca, uma grande discussão a respeito do tema, na qual, através disso, os profissionais perceberam, notaram que o papel do professor, o papel pedagógico, ele pode ser muito importante na vida das crianças, dos adolescentes e até das famílias. Através disso, podemos ver que o papel do professor ele vai muito mais além do que estar em uma sala de aula, do que transmitir um conteúdo. E é por isso que nós precisamos valorizar o curso a qual nós escolhemos, a profissão a qual escolhemos.
porque podemos perceber o quanto ela é desvalorizada, que mal se ouve falar do papel do professor em outros âmbitos, como a pedagogia hospitalar, a pedagogia jurídica, né? Então, assim, essa valorização, ela tem que começar por nós, futuros professores. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, colegas, e muito obrigado pela atenção de todos.